Novo estudo da Universidade de Belmont revela tudo sobre como conseguir desenvolver os glúteos, desde os 2 fatores mais importantes para conseguir ativar e trabalhar eles durante o treino, até a lista de melhores e piores exercícios para se fazer. E olha, o pior exercício é um dos mais populares para conseguir desenvolver os glúteos. E lembrando que também é válido para você que treina em casa. Então, bora lá dissecar esse estudo. Vamos lá. Os glúteos são formados por uma variedade muito grande de músculos, alguns que eu aposto que você nem sabia que existiam, mas entre eles estão alguns nomes que você já deve ter ouvido, como o glúteo máximo, o glúteo médio e o glúteo mínimo. Esses são basicamente os maiores e os músculos mais importantes que formam os glúteos. Isso quer dizer que as outras partes não são importantes? Não. O que eu quero dizer é que as outras partes são mais internas e profundas, com mais ação de estabilização. Por isso que eles não sofrem tanta ação nos exercícios comuns que você faz de musculação. Por isso é bom a gente desmistificar um mito bem comum, que é que você tem que fazer exercícios para cada parte mínima isolada dos seus glúteos. Mas como eu te expliquei, não é bem assim. Simplificando aqui a explicação para você, você pode fazer movimentos de quadril para recrutar o glúteo máximo, que é a maior parte dos seus glúteos, e que vai te ajudar a dar um volume nele quando bem trabalhado e desenvolvido. Também simplificando, você pode fazer um movimento de abdução das suas pernas para recrutar o glúteo médio. Esse aqui é a parte lateral do músculo do seu glúteo e que vai te ajudar a deixar ele mais arredondado quando bem trabalhado e desenvolvido. Você não tem como isolar o trabalho deles em 100% e fazer um movimento só para um ou só para o outro, mas você consegue dar uma ênfase maior em qual você quer trabalhar dependendo da dinâmica do movimento do exercício que você está fazendo. Por isso eu te digo que nem exercícios para o glúteo mínimo são tão eficientes para você fazer. Ele ainda é um pouco maior e tem um pouco mais de ação que alguns músculos mais internos dos seus glúteos, mas o seu foco principal, se quiser ter um glúteo maior e mais definido, precisa ser nas partes maiores, que são a parte média e a parte máxima. Além de que, como eu conversei com você, não tem como isolar o trabalho 100% de uma parte da outra. Então, se você fizer um bom treino de glúteos, com os exercícios que foram constatados como os melhores, a gente já chega nessa parte, você vai trabalhar bem os glúteos por completo. Então não é nem que você não deva trabalhar o glúteo mínimo, mas sobre não precisar e não ter como ter esse tipo de especificidade, sendo que ele já vai ser bem trabalhado junto com as outras partes no treino. Então é isso, o seu foco precisa ser no glúteo máximo e no glúteo médio para você ter os melhores resultados. Mas vamos lá para os conteúdos da pesquisa de fato. Como que esse estudo foi feito? Bom, ele foi feito pela Universidade de Belmont medindo a ativação elétrica dos músculos durante alguns exercícios. Foi medido então por eletromiografia a ativação do glúteo médio, do glúteo máximo e do glúteo por completo em 24 pessoas diferentes, enquanto elas faziam alguns movimentos e exercícios para os glúteos. Foi medida essa ativação em 6 exercícios diferentes. E, bom, dentre esses exercícios, o que foi constatado como melhor para os glúteos foi o agachamento unilateral, em todas as suas variações. Algumas das mais comuns e que você deve conhecer é primeiramente o afundo, também tem o avanço, a passada e também o agachamento bulga. A porcentagem de ativação do glúteo máximo nesse agachamento unilateral foi de mais de 35%, mas não para por aí. A porcentagem de ativação do glúteo por completo foi de mais de 65%, além de ter mais de 40% de ativação de isquiotibiais, os músculos posteriores de coxa. Deu pra ficar surpreso aí? Pois se prepara que você vai ficar mais ainda agora, porque o post de pior exercício ficou com a famosa extensão de quadril em 4 apoios. Esse exercício, também conhecido como glúteo 4 apoios ou coice 4 apoios, teve menos de 12% de ativação do glúteo máximo. Agora, os motivos para isso são até que bem claros, mas a gente vai falar desses motivos depois que eu terminar a lista, porque eu te falei o melhor e o pior exercício dos 6, mas eu ainda não te falei sobre os outros 4. Então vamos lá. Em quinto lugar, logo acima da extensão de quadril em 4 apoios, ficou o agachamento no hack. E em quarto, a gente tem o leg press. O agachamento no hack teve apenas 12% de ativação em relação ao glúteo máximo, enquanto o leg press não passou muito de 19%. Isso não significa de maneira nenhuma que esses são exercícios ruins que deveriam estar fora do seu treino de pernas. Eles ainda são ótimos construtores para quadríceps, além de serem alternativas para o agachamento livre simples em 90 graus. Mas se você busca por um treino focado em glúteos para ter um melhor trabalho e ativação, talvez você deva optar pelos próximos exercícios da lista e pelo agachamento unilateral. Mas não vai trocando agora os exercícios do seu treino antes de assistir esse vídeo até o final, porque tem alguns detalhes de observações que você precisa seguir. Inclusive, conta aqui nos comentários quais exercícios que você está fazendo hoje para o seu treino de glúteos. Mas seguindo com a lista, no terceiro e no segundo lugar a gente teve aqui o empate técnico.
O primeiro exercício que a gente tem aqui no terceiro lugar é o agachamento livre simples em 90 graus. Ele possui 28% de ativação em relação ao glúteo máximo. E empatado com ele a gente tem o stiff, também com 28% de ativação. Esses dois aqui talvez sejam boas opções para você substituir o agachamento no hack, o leg press e principalmente a extensão de glúteo em 4 apoios no seu treino de glúteos. Faltaram ainda 3 exercícios importantes para os glúteos, que são o agachamento sumo, a elevação pélvica e a cadeira abdutora. Eles não tiveram as porcentagens medidas por eletromiografia nesse estudo, mas eu tenho algumas observações importantes sobre eles que a gente vai conversar já já. Voltando aqui, é importante você lembrar que esse estudo em específico foi feito levado em consideração cargas mínimas. Então essa lista de melhores exercícios também é válida para você que treina em casa. Mas justamente por terem sido feitos com cargas mínimas, foi-se constatado que existem 2 pontos chaves para que você consiga trabalhar bem os seus glúteos. E aqui é independentemente de qual exercício que você está fazendo. O primeiro ponto é bem simples: amplitude de movimento. O primeiro fator é esse: quanto mais amplitude você tem no movimento que você está fazendo, mais os seus glúteos vão ser recrutados e consequentemente desenvolvidos. Desde que, é claro, você preserve a execução correta do exercício que você está fazendo. Por isso o agachamento unilateral é um dos que se destaca para os glúteos. É um exercício que te permite ter essa boa amplitude, assim como você também tem no agachamento livre normal e também no stiff. Já se você pensa na extensão de quadril, não é um exercício que te permite ter toda a amplitude de quadril que você poderia ter. Para você ter uma noção de quanto a amplitude é um fator chave, foi constatado que em relação ao agachamento livre, quando você tem a amplitude máxima que você consegue durante o movimento, os seus glúteos podem ter uma ativação maior até que o seu quadríceps, que é o outro músculo prioritário nesse tipo de exercício. Então preste atenção se você está fazendo os exercícios com amplitude máxima que você consegue, sem prejudicar a execução do exercício, que isso vai ser o primeiro ponto chave para você trabalhar e desenvolver os glúteos. Mas se esse é o primeiro, qual que é o segundo? Sobrecarga extra adicionada. Exatamente isso. Quanto mais sobrecarga extra adicionada, mais os seus glúteos vão ser ativados durante o exercício. E a gente volta aqui para o melhor e para o pior exercício. O agachamento unilateral e até o agachamento livre são exercícios que te permitem colocar uma sobrecarga extra e continuar a fazer o movimento de maneira confortável. Você diria o mesmo sobre isso em relação à extensão em 4 apoios? Você consegue colocar uma sobrecarga que te traga uma real percepção de esforço para os seus glúteos de maneira confortável? Também é constatado que quanto mais você aumenta a sobrecarga extra, mais os músculos do seu posterior de coxa também são ativados. Lembra que eu te falei o mesmo sobre quando você tem uma boa amplitude? Bom, a gente pode fazer então essa análise, que quanto mais amplitude e sobrecarga você tem, você vai recrutando mais essa parte de trás das suas pernas, de seus posteriores e dos seus glúteos, o que torna esses exercícios mais completos para o seu treino de pernas e não exclusivamente focado no quadríceps como algumas pessoas pregam que deveria ser. Mas esse é o segundo ponto-chave que você precisa ter em mente quando estiver treinando os glúteos. Claro que não é para você adicionar carga sem uma periodização, porque isso pode acabar te machucando e dando o efeito contrário do que você quer, porque você não vai conseguir crescer bumbum nenhum se tiver estourado o joelho fazendo um agachamento com 500 mil quilos. Mas por outro lado, se você faz o seu treino de pernas, aqui no caso de glúteo, faz todos os exercícios com 3 séries de 12 repetições, consegue fazer cardio e consegue andar sem nem trupicar depois do seu treino, talvez seja a hora aí de você aumentar sua carga e seus pesos, porque como você viu aqui, esse é um ponto fundamental para o desenvolvimento dos seus glúteos. Isso acontece porque ele é um dos, se não o músculo mais forte do seu corpo. Inclusive, falando sobre isso, fica o disclaimer aqui para você que treina em casa. Talvez agora você esteja pensando mais ou menos assim: eu não tenho sobrecarga, então como é que eu vou ter um bom resultado? Você tá pensando certo, mas calma que não é bem assim. Se você treina em casa, talvez você esteja começando agora com essa rotina de atividade física. Quando você começa e está iniciando, todo novo estímulo faz com que seu músculo responda. Então você vai ter sim um bom resultado, mas com o passar dos meses, talvez você acabe entrando num platô e seja a hora de você começar a pensar em investir em uma academia. Mas se você está começando agora mesmo, essa não precisa ser uma das suas preocupações. Se você não tem condição de ir para academia, por exemplo, faz o que puder em casa que você vai conseguir sim ter um bom resultado. Mas voltando aqui para o que a gente estava falando, os glúteos são provavelmente um dos, se não o músculo mais forte do seu corpo. Ele é composto por um tipo de fibras musculares que é bem resistente. Então você precisa dar amplitude de movimento para deixar esse músculo sob tensão, além de que você também precisa dar sobrecarga para fazer com que ele gere força, porque é isso que vai gerar ali o estímulo para a hipertrofia e, consequentemente, o crescimento dos seus glúteos. Então o resumo dessa parte do vídeo é: o agachamento unilateral é o melhor exercício e precisa estar no seu treino de glúteos. O agachamento livre e o stiff são outras boas opções que você deve considerar. Quanto mais amplitude você tem, mais trabalho você tem dos seus glúteos. Quanto mais sobrecarga você tem, também mais trabalho você tem dos seus glúteos. Mas isso tudo só é válido se você manter a execução do exercício que você está fazendo de forma correta.
Falando um pouco agora sobre o agachamento sumô, foi vista a ativação dos músculos dos glúteos e dos músculos adutores de coxa em relação à distância e à posição dos pés durante o agachamento. Essa análise aqui ainda consegue ser um pouco mais completa do que a que mediu os exercícios anteriores, porque além da eletromiografia, também foram avaliadas diversas variáveis biomecânicas durante o exercício. E bom, o resultado disso talvez te deixe um pouco até surpreso. Foi constatado que não tem diferença nenhuma na ativação do músculo dos glúteos e dos adutores referente à movimentação e à abertura dos pés durante o agachamento sumô. Então essa variação de agachamento não seria cientificamente comprovada como melhor ou mais eficiente para os glúteos e para os adutores. Isso quer dizer que o agachamento sumô é um exercício ruim? Não, é mais um daqueles casos como o do agachamento no hack e do leg press. Você pode escolher por fazer essa variação por questão de conforto, mas efetivamente não teria diferença em relação ao agachamento livre simples em 90 graus. Então acaba sendo uma escolha mais pessoal de qual deles você quer fazer. A não ser que fazendo essa variação faça com que você diminua a sua amplitude ou a sua sobrecarga extra adicionada. Se influenciar negativamente em um desses dois fatores, que são comprovadamente as variáveis que impactam na ativação dos glúteos, aí sim talvez você deva pensar em trocar ele pelo agachamento unilateral ou pelo agachamento livre. Sobre a elevação pélvica e sobre a cadeira abdutora, esses são exercícios importantes, mas que não foram estudados pela Universidade de Belmont. Mas ainda assim são bons exercícios e que valem a pena para você colocar no seu set de treino. Eles seguem um princípio que a gente conversou sobre amplitude e sobrecarga. A elevação pélvica também vai ter uma ação legal nos seus posteriores de coxa e a cadeira abdutora na parte média do seu glúteo. Então eles são sim alguns dos que valem a pena se colocar no set de treinos. Mas enfim, a gente já vai se encaminhando aqui pro final, mas lembra desses dois pontos-chave. Os glúteos são compostos por um tipo de fibra muscular que, para ter um bom desenvolvimento pela hipertrofia, precisa de tempo sobre tensão, produção de força e resistência. Talvez nesse ponto já tenha até ficado um pouco repetitivo falar sobre esses dois pontos, mas é para isso não sair da sua cabeça. Para você ter um bom treino de glúteos, você precisa de amplitude e sobrecarga. Além de que também a gente pode fazer análise que é sempre melhor você escolher os exercícios multiarticulares para compor seu treino de pernas e de glúteos. Porque como a gente viu aqui, o agachamento, por exemplo, consegue ter uma boa ação praticamente nos músculos da sua perna por inteiro, desde que você faça com execução correta. Então foca nos exercícios multiarticulares, deixando-os mais isolados, mais como complementares, e isso vai te ajudar para você ter os melhores resultados. Mas, enfim, no final de tudo, acaba variando de pessoa para pessoa. E por isso mesmo, eu vou insistir que antes de mudar o seu treino ou de fazer qualquer coisa relacionada à atividade física, você consulte um profissional para que você tenha um trabalho mais personalizado. Também é importante dizer que um estudo não significa um consenso na ciência. A gente vai juntando vários como se fosse um quebra-cabeça para tirar os melhores resultados do que a gente está pesquisando. Por isso mesmo, o artigo que eu trouxe aqui de base para escrever esse roteiro hoje, que foi escrito pelo professor Sandro Lenzi, tem mais de uma fonte de pesquisa. A principal delas foi aquela que eu te falei da Universidade de Belmont, mas todas as outras também estão creditadas lá no artigo original, que eu vou deixar aqui na descrição se você quiser conferir. Por isso é tão confiável para te dar uma luz de como conseguir os melhores resultados. Dito isso, eu queria te recomendar um vídeo com os melhores exercícios para as coxas, para que junto a tudo que você aprendeu hoje de como desenvolver os glúteos, você consiga trabalhar suas pernas por completo para ter os melhores resultados. Se você quiser conferir, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, clica aí que eu tô te esperando por lá.